Senhor Deus, e é com temor e temblor, Senhor, que me apresento diante de Ti, rogando-te, Senhor, misericórdia, Pai Deus, e limpeza para a minha alma, para a minha vida, para poder, Senhor, expor a Tua palavra, Senhor, conforme Tu pretendes, Senhor. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que aqui trouxeste, Senhor, com o propósito, Senhor, de que a palavra possa vir ao encontro da necessidade de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, cada palavra, Senhor, cada expressão, Senhor, cada momento, Senhor, que agora vamos ter, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa edificar as nossas vidas, Senhor, e que possa dar o crescimento, Senhor, conforme Tu pretendes, Senhor, em cada vida. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Débora, quando quiseres, podes pôr. Na expectativa do caminho. Eu hoje gostaria de, com a ajuda do Senhor e tentando ser breve, que é também meu apanágio, não sou pessoa a domesticar muito, mas gostaria de realmente hoje poder, mais uma vez com a ajuda do Senhor, sensibilizar a tua vida e sensibilizar o teu coração para aquilo que poderá que venha aí para a tua vida. Todos nós, durante o nosso transcurso terreno, vida, vamos tendo expectativas ao longo do nosso percurso. E não somente a nível pessoal, senão também no entorno e no meio onde nós nos movemos, onde nós estamos inseridos. Temos expectativas em governos, dos países onde nós habitamos. Muitos de nós exercemos o nosso direito de votar, porque temos expectativa naquele partido, naquele homem, naquelas ideias, naquele projeto. A nível familiar, temos expectativas dos nossos filhos. Queremos o melhor para eles. Tentamos escolher dentro daquilo que é o nosso poder de decisão, tudo de bom, porque temos uma expectativa fundamentada em algo que nós queremos para os nossos filhos. Na nossa área laboral, muitas das vezes elegemos, ou elegemos, noutros tempos, locais, patrões, entidades, porque tínhamos uma expectativa de que realmente ali podíamos, com os nossos conhecimentos pessoais, vingar, ir à frente, talvez almejando um cargo, mas olhando para nós e tendo essa expectativa de poderes realmente alcançar um topo hierárquico. Enfim, expectativas. E não foge à realidade também na nossa vida cristã. Muitos de nós, quando conhecemos ao Senhor, tínhamos uma expectativa. A palavra de Deus ensina-nos muitas coisas. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ensina-nos, porque na verdade é um manual e o manual serve para ensinar. Amém? A palavra de Deus diz que é viva, portanto é um manual vivo, é algo que realmente traz conhecimento às nossas vidas para nós realmente podermos alimentar essas expectativas. E nem sempre, às vezes, essa expectativa que nós tivemos quando decidimos dar esse passo de servir ao Senhor, ou de, pelo menos, permanecer na casa do Senhor, tem sido muito agradável à nossa vida.
E muitas das vezes nem sequer é muito apetecível aos nossos olhos. E às vezes não conseguimos lograr essas expectativas. E ficamos um pouco desfraudados. Um pouco entristecidos. Porque na verdade a expectativa que num princípio nós tínhamos de querer que as coisas nos acontecem, porque, claro, sempre damos um passo em frente pensando retirar desse passo algo positivo para nós. Amém? Ninguém dá passos em frente ao vazio, sem ter alguma ponderação, alguma meditação. E a palavra de Deus, ao espelho daquilo que eu vos quero falar, ensina-nos muitas coisas, e nestas eu gostaria de começar a compartilhar contigo a palavra de Deus no Salmo 34, versículo 19. Eu tenho aqui 3 traduções diferentes e vou ler as 3. E não sei se a Débora, quando põe ali aquela que eu lhe dei, a tradução dela coincide com esta. Espero que seja outra, porque assim vamos ter 4 pontos de vista da mesma passagem da palavra de Deus, onde podemos ter uma percepção diferente daquilo que o Senhor... Ok, é igual àquela que eu tenho, é a Almeida atualizada. Glória ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Na paráfrase da mensagem, diz o mesmo versículo desta maneira: os discípulos com frequência se metem em confusão, mas o Eterno está por perto todas as vezes. Na versão da linguagem para hoje, o mesmo versículo diz o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Todas as pessoas, sejam elas boas, más, mais bonitas, mais feias, mais simples ou mais cultas, durante o seu transcurso de vida, passam por muitas situações de tristeza, de aflição. Porque, claro, estamos inseridos num mundo que é bastante problemático. Falava o irmão ao princípio que estamos vendo como as coisas estão desenrolando. Não é? Há muita gente que olha para a televisão para ver telenovelas, há outras pessoas que olham para a televisão para ver noticiários. E as notícias realmente são sempre bombásticas. Não é? Sempre os meios de comunicação social agarram naquilo que é mais impactante para sensibilizar a vida das pessoas. E muitas das vezes a expectativa que nós temos do nosso mundo muda pelaquela imagem, por aquela notícia, por aquele momento. Mas nós, os que estamos aqui, muitos chamados, todos nós, resgatados, todos nós, também quem nos ouve, quem nos vê, resgatados, chamados, e alguns dos que, dentro destes chamados e resgatados, seremos os escolhidos, porque a palavra de Deus assim nos ensina, não é? Que muitos serão os chamados, mas poucos serão escolhidos. Nem sempre a expectativa que nós temos de servir ao Senhor, depois das várias etapas, e vamos ver no transcurso desta exposição da palavra, que chegamos a um momento que às vezes ficamos um bocado desfraudados e então abandonamos aquela tão grande expectativa que tínhamos ao princípio de servir ao Senhor. Porque o caminho à salvação não é um caminho simples, fácil. Diz que a porta é estreita. Às vezes tenho dificuldade em passar por algumas portas. Concretamente, a dos
Cada vez está mais pequena a porta, não sei porquê, deve ser com água quente, aquilo deve de encolher. Ou se não sou eu que cada vez tenho a barriga maior, não é? Então a expectativa às vezes altera-se. Mas nós que estamos aqui, que fomos chamados, que fomos escolhidos para poderes usufruir, desfrutar da boa vida que Deus permite a cada um de nós, porque Deus permite-nos boa vida. Às vezes ouço pessoas a falarem umas com as outras e sempre estão a pôr, enfim, alguma argumentação menos favorável, porque falta sempre alguma coisa. Mas se calhar, se nós pudéssemos recapitular um bocadinho a nossa vida, íamos ver que Deus dá-nos coisas muito boas. Amém? Deus dá-nos uma vida muito boa. É uma bênção viver no Senhor. Agora, abalados por este mundo tão controverso, tão cada vez mais corrupto, tão cada vez mais desprezível. Falava com o Renato há 3 ou 4 dias e ele dizia que tinha visto uma notícia na televisão que o tinha impactado. Então, mas agora já dão aqui direito de opção de género com crianças com 12 anos. Isto já é algo que, quer dizer, se nasce macho, quer ser fêmea, não passa nada. Ou vice-versa. Isto já dá para tudo. Implantes para a barba, implantes para os cheios, retira membro genital, põe membro genital. Isto já dá para tudo. Ok? Vale tudo nesta vida. Ok? Tudo está a valer já para este mundo tão problemático. E nós estamos inseridos nele e vivemos com isto. E temos que saber viver com isto. A alguns não lhes choca nada disto, mas há outros que choca bastante. E deixa-nos ficar bastante perplexos. Claro, somos abanados por essas coisas. É uma tempestade bastante, às vezes, alta. Eu gosto muito de ver um programa na Discovery Channel que é os pescadores de caranguejos. Eles às vezes estão em situações de grande adversidade, com ondas de 8, 10, 12 metros, porque, claro, eu sou ganha-pão e estão ali à pesca dos caranguejos e passam por situações extremas. Levam com as armadilhas, ficam, sei lá. Aquilo realmente é impactante. E compara aquilo um bocado a alarmar, porque não é necessário alarmar. Isto é a realidade dos factos. Vivemos realmente com estes argumentos todos à nossa volta. Mas temos a chamada boia salva-vidas, que nos mantém à toa da água, que é a fé em Deus. Amém? Eu não sei se tu tens fé em Deus. Eu gostaria que tu realmente tivesses fé em Deus, porque isso é o que realmente eu quero te dizer. Na expectativa do caminho. O que é ter expectativa no caminho? Vais-te agarrar a quê? Ou vais-te agarrar a quem? Nós, aqueles que fomos chamados pelo Senhor, o Senhor está-nos a dar essa oportunidade de realmente termos, nesta tempestade que há, que cada vez mais é acentuada e com picos de bastante violência, Ele quer que ser a nossa boia salva-vidas. Que nos possa manter com a cabeça à tona da água. Que não sejamos submergidos por todas estas coisas. Aproveitava essa conversa que tinha com o Renato e dizia-lhe que, claro, é que isto preocupa-me porque tenho descendência ainda que passa muito tempo fora da minha cobertura. E é engolido por estas coisas. Isto é o pão nosso de cada dia.
Ele tem que saber viver com estas coisas. Todos nós temos filhos. Isto tem que nos preocupar. E as expectativas que nós temos dos nossos filhos é que eles possam conhecer ao Senhor e que mais tarde sejam eles os guerreiros, porque nós vamos envelhecendo. Amém? Cada vez mais a parte ativa deste ministério está envelhecida. E a parte mais jovem é muito flexível. Porquê? Porque, claro, os alicerces nos quais eles deveriam de estar alicerçados são muito frágeis. Por culpa nossa, possivelmente. Possivelmente. Mas não podemos é deixar de continuar a insistir e a dar-lhe boas condutas de vida. E a instar na palavra de Deus. E a ministrá-los da parte de Deus. Que vamos às vezes ficar um bocado decepcionados. Claro, faz parte do percurso. Faz parte do caminho. O homem sem Deus torna-se numa criatura vazia. Sem nada. Pois não tem onde se segurar nesta tempestade. A sua confiança, ou por confiança na sua própria força, leva muitas das vezes a afogar-se ao abismo. Porque realmente isto é um oceano de dificuldades. Nada é fácil neste mundo e cada vez menos. Tudo se torna muito difícil para superar estas tempestades. É normal que muitas das vezes a alma se afunde. Percamos a sensibilidade, às vezes até o gosto pela vida. Às vezes até a alegria de viver. Quantas pessoas não são absorvidas, chupadas naquele turbolino de tempestade deste mundo e as leva para baixo e vêm sem solução. E talvez pessoas que tiveram um bom nível de vida, que tiveram expectativas para a sua vida extremamente elevadas, mas sem Deus, amigo, vou-te dizer uma coisa, é muito difícil viver aqui. Muito complicado mesmo. Não é o dinheiro que te traz felicidade, não é o status social que te traz segurança. Não te enganes. Não te deixes ser absorvido. O texto que líamos há pouco diz duas coisas, uma agradável e outra menos boa, menos soante. Muitas são as aflições do justo. Eu quero que tu saibas que no transcurso que tu vais, ou que estás, ou que vais, ou que talvez pensas tomar, na companhia do Senhor, vai-te trazer muitas situações adversas, nas quais vais saber aprender. Vais ter que aprender e utilizar a palavra de Deus como manual de suporte para a tua vida. Amém? Porque senão, não vais ter forças. Alguns de nós, é possível que tentamos, e possivelmente continuamos a tentar, estar o mais perto possível de Deus. Quem conhece ao Senhor, muitas das vezes há situações que nos levam a afastar-nos um pouco. Porque ficamos cansados, ficamos abatidos, ficamos, enfim. Diz que o espírito está disposto, não é? Mas a carne é débil. Nós vivemos num invase. E não é porque o nosso invase seja mais volumoso ou menos volumoso que nos vai dar mais fibra ou menos fibra. Não. Tanto se cansa o mais magro como se cansa o mais gordinho. A carne é débil. E este mundo realmente cansa-nos. Porque não conseguimos, porque aparece tanta coisa boa aos nossos olhos. Que não é? Os anúncios são tão bons. Aquilo é tão apetecível. E
E isso mexe com o nosso metabolismo. E cansamos-nos porque não conseguimos alcançar. A expectativa de conseguir alguma coisa vai-se por água abaixo. E no Senhor não deixa de ser as mesmas coisas. Quantos momentos de tribulação nós já passamos no nosso percurso com o Senhor? E aqueles que estão a dar os primeiros passos no Senhor, exatamente igual. Talvez, quantas lágrimas nós já choramos no nosso recanto por situações de alguma amargura, de alguma frustração. Porque a expectativa que tínhamos em relação a certo ponto da nossa vida, ou sentimental, ou familiar, ou profissional, ou não sei. Isso trouxe-nos amargura e nós chorámos lágrimas. Quantas vezes nós ficámos desapontados em situações que estávamos muito esperançados, tínhamos muita expectativa. Isso trouxe-nos um pouco de abatimento sentimental e também físico às nossas vidas. Quantos agradáveis sonhos nós tivemos e de repente foram dissipados. Epá, eu sonhava que podia conseguir aquilo ou podia... Ou só passa comigo? Quantas vezes nos tivemos que ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, pá, não consigo. Eu pensava que era o number one, o the best, como o outro, e agora diz que chora porque não está a treinar. Azar o dele. E era o number one. I'm the special one. E às vezes, quantas vezes nós pensamos assim, diante de Deus, que somos o special one? Senhor, em mim, isto sem mim, isto não funciona. Se eu sou o que gera aqui a situação, e de repente temos de nos olhar porque vemos que tudo isto é fruto da nossa imaginação. Alguns de nós temos tentado provar a nós mesmos que somos bons servos, que somos bons soldados e que em muitas das situações somos, às vezes gravemente, feridos, baleados e muitas das vezes, inclusive, sangramos de um modo figurativo por o transcurso que nós estamos a levar neste serviço ao Senhor. E agora? Que pensamos? Vale a pena? Mantém-se a expectativa de quando o Senhor realmente te leva, como dizem os espanhóis, a um rincão? Quando o Senhor realmente te mete num canto? Como é que é? Qual é que é a tua reação? Quando realmente Deus, por meio de algumas situações na vida, te leva a um quebrantamento total, quê? Vale a pena? Continuas com a expectativa no alto? Ou aí dizes, não, isto já não é para mim, eu agarro na mala e vou fazer a vida porque não estou para isto. Não era esta a expectativa que eu tinha. Cada vez mais vemos uma igreja que vem à igreja, a igreja vem à igreja, não porque quer ser confrontada com palavras que vão, às vezes, se calhar, fazer sangrar o nosso coração, mas sim porque querem ouvir palavras que adocem a nossa boca, adocem o nosso espírito, adocem a nossa vida. Que bom é que me deem palmadinhas nas costas. Que bom é que me digam, tu és mesmo espetacular, meu. Tu és 5 estrelas. Uau, isso, o nosso ego sobe. Ficamos extremamente...
com vontade de seguir em frente. Porquê? Porque nos estão a pôr num lugar que realmente nos corresponde. E quando o tapete se nos tira dos pés? Sabe o que é que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2:3? Hello? Não está cá. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Amém? Pois é. As cicatrizes, as tribulações são marcas honrosas. Muitos não querem passar por elas. Naquele então, todos os chefes dos agrupamentos de batalha, os centuriões, todos eles tinham marcas profundas das batalhas. Porquê? Porque o chefe ia à frente. E muitos de nós, muitas das vezes, queremos pertencer ao exército, mas não queremos ser feridos. E a palavra de Deus está a nos ensinar que sofre, quê? Comigo, como bom soldado. Claro, aí a expectativa já se começa a alterar. Não queremos, muitas das vezes, ser feridos. Não queremos ser, muitas das vezes, angustiados. Claro, porque não era essa a expectativa que eu tinha. Eu quero sim servir ao Senhor, quero que o Senhor realmente me dê uma esposa, ou me dê um esposo, me dê um ministério, de preferência um carrito e tal, e que eu possa ter 4 trocados no bolso, e que possa que alguém dizer, ei, aquele é o servo de Deus, o reverendo, o pastor, é o responsável. Então, e se Deus tem um plano diferente para ti? Como é que tu vais actuar? Vais realmente aceitar? Paulo dizia que sabia viver na abundância e na escassez. Que versos mais bonitos, verdade? Muitos de nós já os lemos várias vezes e talvez já os compartilhamos. E já os vivestes? Estás preparado para os viver? Porque talvez Deus te vá levar à escassez. E quando Deus te leva à escassez, quero ver se realmente há essa expectativa tão viva e tão acesa que tinhas num princípio. Claro, porque viver com o Senhor é uma bênção. É aquilo que dizem os irmãos. Ele derrama vida abundante nas nossas vidas. Que bom é servir ao Senhor. Ele supre todas as nossas necessidades. É verdade, tudo isso está escrito na palavra de Deus, no manual de Deus. E Deus nos ensina a utilizar isso. Mas não vamos esquecer também que temos que estar preparados para a batalha. Amém? Temos que estar preparados para a batalha. E para isso vamos ter que sofrer penalidades como bons soldados de Jesus Cristo. Gostaria que tu fosses a Mateus 7, capítulo 13. Na Bíblia normal, corrente, António Ferreira de Almeida, fala da porta estreita e da porta larga, não é? Ok, porta estreita, larga é a porta. Mas eu vou-te ler a mesma passagem da paráfrase da mensagem. E diz algo muito interessante. Eu escolhi esta versão, vamos chamar, porque acho que exemplifica melhor aquilo que eu te quero compartilhar nesta manhã. Aqui diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Olha o que é que diz a paráfrase da mensagem. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está a transbordar de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida
bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nessa cilada. Ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida é Deus. É difícil requerer dedicação total. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Lendo da versão Almeida, atualizada ou corrigida, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. Amém? Talvez te sintas cansado. Isso prova que temos que atravessar rios onde talvez sejamos engolidos. Correntes que talvez nos levem para zonas de grande dificuldade. Mas não procures atalhos para servir a Deus. Líamos há pouco que sofre comigo penalidades como bom soldado de Jesus Cristo. Amém? Isto é o verdadeiro Evangelho. Não é fácil servir a Deus. Porquê? Porque és humano. E a carne, muitas das vezes, não está disposta a isso. E muitas das vezes temos mais percentagem de carne ativa do que de espírito. E quando temos mais percentagem de carne ativa no nosso ser do que de espírito, o que é que levas disso? Levas a fazer a vontade da carne e não a vontade do espírito. Amém? E quando fazemos a vontade da carne, o que é a vontade da carne? É tudo aquilo que é contra a vontade do espírito. Porque Deus não é carne, Deus é espírito. E se há abundância de carne na tua vida, não há lugar para o espírito. E se continuas a alimentar a carne, é evidente que voltamos àquela palavra que eis que estou à porta. Mal assunto. Deus não tem por que estar à porta. Deus tem que estar dentro. Amém? Deus tem que estar dentro. Porque aí então, a expectativa que nós tínhamos em servir ao Senhor torna-se leve, ligeira, suave. Porque a palavra de Deus assim nos ensina. Levai sobre vós o meu jugo. Que é? Que é o quê? É fácil. É leve. Claro. Mas quando realmente estamos adaptados a que isso aconteça. Esta vida é um tempo de treino. É verdade, aquilo que tu e eu passamos diariamente é um tempo de treino. Estamos a treinar. Onde podemos suportar dificuldades como bons soldados de Jesus Cristo. Deus diz que não permite que aqueles que são os chamados, os escolhidos, os resgatados, que nos venham provas que Ele não nos dê a solução para poder suportá-las. Amém? Acreditas nisso? Deus alguma vez te permitiu que viesse à tua vida algo que não conseguisses controlar? Agora, muitas das vezes, queres fazer as coisas pelo teu bom agrado, pela tua boa decisão. Precisamos de ser treinados para o serviço a Deus. É preciso passar por um duro e áspero tempo antes de nos tornarmos bons soldados de Jesus Cristo. Tem que haver integridade, sinceridade nas nossas vidas. Salmos 34, 19 e 20 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor as livra. Ele lhes preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Repara,
de uma manjedoura de Belém à cruz, quantas foram as atribulações e os sacrifícios daquele que era justo? Quantas tristezas, decepções, dores carregaram nas costas daquele que era justo naqueles, talvez breves, segundo dizem, 30 e poucos anos de vida. Isaías 53, do 1 ao 6, diz a palavra do Senhor: quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelada a intenção do Senhor? O servo cresceu diante do Senhor como um simples rebento, ou raiz em terra árida, sem aparências, nem beleza para poder dar nas vidas. O seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento, e para a qual se evita olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. Na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus que assim o castigava e o humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Todos nós vagueámos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas falhas. Amém? Essa era a expectativa de Jesus. Sendo ele Deus, carne, feito homem. Era essa a expectativa daqueles que seguiram ao Senhor, de depois de ver milagres, prodígios, sinais, depois de vê-lo carregar uma cruz e ser crucificado naquele monte, e aí derramar o seu sangue, e em cima, estando ele cravado naquela cruz, rogando ao Pai para que lhes perdoasse, porque não sabiam o que diziam. Era essa a expectativa daqueles 12 homens que acompanharam, à parte dos outros todos que o seguiam. Aquele era o Salvador, era o Redentor. Mas, repara, aqueles que lhe disseram David, Hosanna, e que lhe punham folhas de palmeira para que ele entrasse, mais tarde foram aqueles que disseram crucifica-o. E escolheram Barrabás. E porquê é que sempre escolhemos Barrabás? Claro, escolhemos sempre a parte mais fácil das nossas vidas. Não queremos realmente sofrer penalidades como bons soldados de Jesus Cristo. Tu crês que a expectativa de Paulo, quando decidiu e quando Deus o tirou do cavalo, seguir o ministério que Deus a seguir lhe propôs, de sofrer tantas prisões, tantos apedrejamentos, tantos vitupérios? Era essa a expectativa que Paulo tinha? Mas prosseguiu. Porque diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos ensina que seguia a carreira. Corria até ao final. Amém? E isso é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus sempre nos oferece uma saída para um problema, ou uma ajuda. Para um tempo de dificuldade. Deus sempre presta atenção àqueles que o invocam. Clamai a mim e eu vos responderei. Diz a palavra do Senhor. Invocai o meu nome e eu vos ouvirei desde os céus. Assim diz a palavra do Senhor.
Romanos 8, 28 ao 39 diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também os chamou. E aos que chamou, a estes também os justificou. E aos que justificou, a estes também os glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Presta atenção ao que estamos a ler. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Que diremos, pois? Qual é a nossa expectativa, então? Estás apto, estás adaptado a essa expectativa que tens de vida com o Senhor? De realmente saberes que vai acontecer dificuldades, vão vir temporais, vão vir tempestades, mas a tua vida, a tua casa está bem alicerçada em Jesus. Amém? Porque assim diz a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? És servo do Senhor? És discípulo do Senhor? Pois tens a boia salva-vidas, que te deixa sempre à toa da água. Sim, serás muitas das vezes abalado pela tempestade. Somos de carne. Somos sujeitos a muitas situações. E muitas das vezes não é os anos no Senhor que nos leva a uma certeza absoluta de que somos já fina flor. Não. Durante este período de aprendizagem que é a nossa vida terrena, muitas situações vão vir às nossas vidas e muitas delas, por muitos anos tenhas no Senhor, elas vão abalar a tua vida. Mas temos sempre essa convicção que ninguém nos vai separar do amor de Deus. Amém? Ele morreu na cruz por nós. E a expectativa tem que se manter acesa na tua vida. Nada nem ninguém vai poder apagar, afogar aquilo que Deus já te prometeu, que já te deu como herança. Sabias que tu já o tens como garantido? Basta por isso simplesmente permaneceres. Perseverar. Ser constante. Irmãos, nada mais te tenho que dizer. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos tempos sobrevirão coisas muito terríveis. E nós temos que saber viver. Nós temos que saber andar nisto, como dizem agora o pessoal. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos,
amarão mais às riquezas do que às pessoas, menosprezarão aos pais e às mães, enfim. Mas isso é o que acontece. E tu terás que estar firme. A expectativa tem que estar acesa. Em que, sendo eu um soldado de Jesus, sendo eu realmente um escolhido de Deus, vou permanecer firme na fé que é em Cristo Jesus. Amém? E com Ele conseguirei derrubar paredes, derrubar situações, seguir em frente, porque nada nem ninguém me separará do amor de Deus. Nem a morte me separará do amor de Deus, porque Deus ama-me de uma forma infinita. Amém, irmãos? Esta era a mensagem que eu te queria deixar nesta manhã. Não deixes apagar essa expectativa que tens no serviço ao Senhor, independentemente das circunstâncias que possam vir à tua vida. Amém? Deus vos abençoe. Para finalizar, gostaria de fazer aqui uns quantos anúncios. Gostaria de, em primeiro lugar, mandar levantar aqui os irmãos que vão hoje para o discipulado. Acho que estão todos presentes aqui. O Luís Miguel, que se ponha de pé, por favor. O Isidro Cardoso. O Pedro Salgueiro. E o Manuel Magalhães. Peço também à igreja que se possa pôr de pé, por favor. Eu vou fazer uma oração e gostaria aos pastores que pudéssemos interceder. Estes 4 irmãos vão hoje com uma expectativa de vida diferente. Vão fazer o discipulado em Madrid e eu gostaria de fazer uma oração e a igreja que pudesse interceder para que, na verdade, essa expectativa para esse discipulado possa realmente ser eficaz nas suas vidas. Que realmente o Senhor possa fazer deles discípulos e que depois possam ir às nações, levar as boas novas da salvação com todo o fervor e com todo o vigor. Amém?